Vamos continuar então nessa maratona aí de princípios para vivermos uma vida de mais que vencedores em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos revisar então o primeiro vídeo. Nós falamos sobre o primeiro passo, uma conversão genuína. Esse é o ponto de partida para vivermos uma vida de mais que vencedores. O segundo, então, falamos sobre meditação na palavra. Tremendo. E hoje vamos compartilhar também algo tremendo para a nossa vida, que se nós praticarmos, iremos crescer muito. E se chama oração. Já ouvimos tanto sobre oração. Sabe, queridos, nós devemos praticar esse princípio maravilhoso, vivemos uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo que eu amo muito, é tão pequeno e é tão grande, de tão grande valor para nós. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, isso mesmo, todo o tempo, orando todo o tempo. Então, isso desmistifica muita coisa que às vezes a gente fala sobre oração. Porque a oração é tão simples. Orar é falar com Deus. E quando esse versículo diz orar sem cessar, é orar todo o tempo. Ou seja, você pode estar de joelhos, você pode estar andando, você pode estar fazendo sua caminhada e orando, porque você está sintonizado com Deus. Você está abrindo o seu coração. Você, dona de casa, você pode estar aí lavando sua louça, orando, varrendo sua casa, enfim. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, é orando em todo o tempo, né? Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala orando em todo o tempo no Espírito. Você pode orar em línguas, você pode orar em português, enfim. Você pode orar como você quiser, contanto que você abra o seu coração. Por quê? Porque oração não é uma repetição de coisas que você já ouviu alguém falar. Orar é você falar com Deus. E também na oração você vai ouvir Deus. Porque quando oramos, Deus também fala conosco. A oração não é só um monólogo. Não é só eu falando com Deus. Mas a oração também Deus fala comigo. Deus, muitas vezes, quando nós estamos orando, o Espírito Santo dá uma direção de algo. Ele nos fala algo profundo. Amém? Então é muito importante a oração. Se nós formos olhar a palavra, nós podemos ver tantos homens e mulheres de Deus que venceram, que viveram uma vida de mais que vencedor através da oração também. Nós olhamos a vida do Daniel, o profeta Daniel, um homem que orava, um homem que passou por dificuldades, mas perseverou orando, mesmo uma perseguição, né, de homens invejosos que queriam que Daniel morresse lá na cova dos leões e foram falar para o rei para que ele assinasse esse decreto que não poderia se dobrar diante de outro rei que não fosse o rei da Babilônia. Mas Daniel perseverou em oração e Deus honrou a sua fé. Deus honra aqueles que oram. Daniel foi para a cova dos leões. Nem sempre, queridos, porque nós oramos, nós não vamos ter lutas, nós não vamos passar pelas covas dos leões. Daniel foi para a cova dos leões, mas ali mesmo Deus deu livramento. Quando você ora, Deus traz livramento, sabe? Quando você busca a Deus, é interessante, a palavra diz: buscar-me-eis, o Senhor diz, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser achado por nós. Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós, mas nós precisamos buscar. É interessante também, Mateus 7 diz: pedi, né? Versículo 7 em diante: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, ao que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, Deus quer responder as nossas orações, mas nós precisamos orar sem cessar, conversar com Deus.
E um detalhe muito importante que eu gosto muito de falar sobre isso, a importância também de você orar a palavra. Porque orar não é só um desabafo. Quando você, por isso que naquele segundo vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre a meditação na palavra. Então, quando você começa a conhecer as riquezas da palavra, você vai orar a palavra. Então, você está passando por lutas difíceis e você diz: Senhor, eu estou passando por essa luta, mas a tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, a tua palavra diz: eu tenho a mente de Cristo. E o inimigo começa a colocar pensamentos ruins na sua mente para te desanimar, pensamentos de derrota. E aí você diz: Senhor, tua palavra diz, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, justo, amável, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe a minha mente e os meus pensamentos. A tua palavra diz. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a orar a palavra. Mas para isso, precisamos, como o vídeo anterior falou, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. É interessante quando Jesus, lá em Mateus 4, ele é tentado. E Satanás vem, o que Jesus responde quando Satanás vem com as propostas? Ele diz: está escrito. Ou seja, a palavra diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse: está escrito, só o teu Deus adorará, só a ele darás culto. Ou seja, a palavra, a Bíblia diz que a palavra é espada, né? E quando a gente vê, a gente pode assistir os filmes aí, os romanos, as pessoas lutando, né, naquele tempo. Então, a gente pode ver assim a espada. Quando nós usamos a espada contra o reino das trevas, contra Satanás, pensamentos negativos que vão vir na nossa vida, usamos a palavra. Não, a Bíblia diz: eu não sou derrotada, eu sou mais que vencedora. A Bíblia diz que se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou seja, o poder da palavra na nossa vida. Amém? Então, esse princípio é poderoso. A oração. Orar sem cessar. E o outro detalhe da oração é orar a palavra. Amém? Quando oramos, nós estamos buscando a presença de Deus. E é a presença de Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? E eu quero terminar esse vídeo te incentivando a pegar essa chave que se chama oração e dizer: invista tempo orando, buscando ao Senhor. Você pode se trancar no quarto, mas você pode orar sem cessar. Você está na bicicleta, você pode orar. Você está andando, você está nos seus afazeres domésticos, você pode orar sem cessar, conectados com Deus. E eu estava pensando esses dias, interessante, quando nós ligamos o Wi-Fi e nós acessamos, né, uma rede social ou Google, você começa a ter conhecimento de tantas coisas, a pesquisar algumas coisas e o mundo se abre para você naquele momento de conhecimento, né? Você está pesquisando, você quer estudar algo. Sabe, queridos, assim no reino espiritual, quando você está conectado com Deus, Deus traz ao seu coração tantas verdades reveladas, um mundo espiritual maravilhoso. Amém? Que possamos estar conectados com Deus. E aí está então oração, a terceira chave, o terceiro princípio que estamos compartilhando na semana de Mais Que Vencedores. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?